Esse vídeo não vai ter spoiler, mas eu gostaria de dizer que a Anya Taylor-Joy cantando Downtown alugou um triplex na minha cabeça e é, por enquanto, a minha cena favorita dos filmes de 2021. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós nos rendemos à nostalgia da Londres de 1960, cheia de luzes, de cores, de moda, de música, enquanto a gente também se envereda pelo lado mais sombrio da cidade. É isso mesmo, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre Noite Passada em Sorro, o novo filme do Edgar Wright. Esse filme estava no topo da lista das minhas expectativas para 2021, junto ali com A Lenda de Candyman, e eu sei que é um filme que tá dividindo opiniões. No meu Twitter tem gente dizendo que é o melhor filme de todos os tempos, tem gente falando que é o pior filme de todos os tempos, e assim, já era de se esperar, né? Porque hoje em dia você não pode ter um filme que é apenas bom. Dito isso, e já dando um certo spoiler do vídeo, esse talvez seja um dos meus filmes favoritos do ano, junto ali com A Lenda de Candyman, com Maligno e com a trilogia da Rua do Medo. Mas antes da gente viajar no tempo para os grandes salões do Sorro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. So what brings you down then? I'm studying London College of Fashion. Room is on the top floor. O cinema do Edgar Wright sempre foi um que eu gostei muito. Tudo bem que eu não acho ele o maior gênio de todos os tempos, até porque esse lugar já foi tomado pelo Kenny Ortega, mas eu realmente gosto de como ele pega completamente o oposto dessa estética realista e aposta em uns filmes que tem vários surtos visuais e só loucura mesmo. Eu gosto demais da trilogia do Cornetto, especialmente o Chumbo Grosso, que talvez seja o meu filme favorito dele até hoje, mas eu também curto algumas outras produções dele, como Scott Pilgrim contra o Mundo e aquele filme lá que tem o elenco do Cidade Alerta, Em Ritmo de Fuga. E quando ele anunciou que ia fazer um filme de terror completo, terror mais sério, ao contrário da trilogia do Cornetto que é mais cômica, eu fiquei muito empolgado. Ele lançou trailer, lançaram várias imagens, mas eu tava evitando um pouco de tudo justamente porque eu queria ter a surpresa completa no cinema. Só que ainda assim eu fui meio que pego na hype quando ele falou que ele estava se inspirando em alguns filmes como O Repulsa ao Sexo do Polanski, O Inverno de Sangue em Veneza do Nicolas Roeg e também algumas produções do Giallo italiano. E eis que saiu, né? Primeiro ele passou por alguns festivais onde ele estava tendo uma recepção boa, mas também não muito calorosa. As pessoas estavam dizendo que gostaram, mas não necessariamente amaram ele, e agora ele está no cinema. E assim, eu gostei bastante. Eu acho que ele tá ali no topo da minha lista de favoritos do ano, embaixo apenas do A Lenda de Candyman, que ainda é o meu filme favorito desse ano e talvez um dos meus filmes de terror favoritos de todos os tempos. Last night I had a dream. Na trama a gente segue a Eloise, que é uma aspirante a estilista que sempre foi criada no interior da Inglaterra, mas também sempre sonhou com a Londres clássica e chique dos anos 60, onde a música era maravilhosa, onde as pessoas se vestiam bem e onde a fudida da Margaret Thatcher ainda não tinha assumido o cargo de primeira-ministra. E quando ela finalmente se muda para a cidade para estudar moda em uma universidade, ela percebe que não é bem assim não, que a cidade é uma grande numa bosta. As pessoas são cruéis, as colegas de faculdade dela são pessoas horríveis, ela tá constantemente sofrendo assédio de vários homens e a cidade é feia, suja e cheia de problema. É tipo aquela música London da Lily Allen. Então ela se volta justamente pros anos 60, tipo, real mesmo, ela realmente vai pros anos 60. Ao longo do filme a gente descobre que a Eloise é tipo uma médium, ela consegue ver fantasmas e até se comunicar com eles, e durante os sonhos dela ela acaba descobrindo que ela pode viajar no passado para Londres dos anos 1960. Só que quando ela faz isso, ela meio que acaba possuindo o corpo da Sandy, que é uma aspirante a cantora que viveu há 6 décadas atrás. E então ela acaba se deslumbrando ainda mais com a cidade, principalmente quando ela tá no corpo da Sandy e ela tá ali nos grandes salões de música, ela conhece pessoas muito diferentes, ela começa a nutrir um relacionamento com aquele Dr. Who feio lá que eu esqueci o nome. Só que aí, aos poucos, essa imagem da cidade bonita e maravilhosa vai se quebrando porque ela percebe que, eita, os anos 60 também eram podres, né? There was a girl. I got this kind of gift. And you are?
Sandy. Esse foi o ponto alto do filme pra mim e foi onde ele mais me conquistou. Eu acho que a gente tá vivendo uma época muito bizarra, onde as pessoas meio que começaram a sentir falta de uma época onde elas nem sequer eram nascidas, onde elas nem sequer viveram. E beleza que grande parte da culpa disso vem de Stranger Things com a nostalgia dos anos 80, mas eu gosto muito de como esse filme se propõe a cada segundo a discutir e desconstruir essa ideia da nostalgia barata. É uma noção quase fatalista, porque parte do princípio dessa ideia de que, eita, o presente é uma bosta. Mas também não adianta a gente ficar fugindo para o imaginário do que era o passado perfeito, porque na verdade ele também era uma bosta. Então a gente precisa meio que viver cada dia aceitando o que tem de bom e de ruim no período em que a gente vive. E eu sei que tem muita gente xingando a protagonista vivida pela Thomasin McKenzie, a Eloise, de chata, boba, sem graça, sem sal, ingênua, sei lá, britânica. Mas assim, eu gosto dela. De verdade. Ela é sim uma personagem difícil de se gostar e de se relacionar, mas eu gosto de como o filme brinca com essa ideia de uma inocência perdida. E outra coisa que eu acho bem bacana aqui é a forma como o filme brinca com essa noção da dualidade estabelecida entre a Eloise e a Sandy. Existe uma forte imagética de espelhos aqui, isso estava bem presente na divulgação, mas eu também gosto muito de como essa ideia se revela dentro da própria narrativa. Eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas particularmente eu fiquei fascinado com tudo que envolvia essas duas personagens no terceiro ato do filme. You witnessed the murder last night. You believe this was a vision. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? E como eu já tinha dito antes, uma coisa que sempre me encantou no cinema do Edgar Wright foi o visual. Desde os seus filmes mais normais até os filmes mais surtados, ele gosta de fazer muita firula na fotografia, na montagem das cenas, na edição, até mesmo no uso dos efeitos especiais. Só que eu acho que a forma como ele trabalha isso é um pouco diferente do que a gente costuma ter no cinema dito mainstream. E diga-se de passagem, Edgar Wright já não é mais nenhum diretor indie não, tá? Ele é mainstream sim, ele quase foi dirigir filme pra Marvel. Se você pega um filme tipo Guerra Infinita, não vamos bater na Disney hoje não ainda. Pega, por exemplo, um filme tipo Maligno, que eu gostei muito, é um dos meus favoritos do ano e foi dirigido pelo James Wan. Eu tenho a sensação de que aquele filme faz sim muita firula visual, apesar do visual da primeira parte dele ser muito feio, mas pra mim, pelo menos, todo o surto estético desse filme meio que só é pelo espetáculo. Toda a cena da delegacia, por exemplo, ela é filmada daquele jeito, com aquela câmera, aqueles movimentos, com aquela edição muito mais frenética, porque o James Wan quer te fornecer uma espécie de espetáculo visual ali naquele momento do filme que é o mais catártico dele. E diga-se de passagem, não existe nada de errado com isso. Só que isso acaba se expandindo para outros momentos do filme, como por exemplo quando a protagonista está no meio de uma cena e o cenário ao redor dela começa a se dissolver em CGI. Já aqui, eu acho que o Edgar Wright consegue fazer algo que ele faz com bastante frequência nos filmes dele, que é trabalhar justamente esses surtos, essas loucuras visuais como parte essencial e integral da narrativa. Não é uma crítica ao Maligno nem nada do tipo, como eu disse, eu acho que não tem problema nenhum você fazer o espetáculo só pelo espetáculo, isso ainda é arte, mas eu gosto muito de como Noite Passada em Sorro manifesta sua própria trama, seu próprio roteiro, a partir da estética. All your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Aliás, falando no visual, eu gosto muito que fica nítida a referência e a inspiração no filme do Nicholas Roeg, no filme do Demônio do Polanski, nos diálogos, mas eu acho que aqui o Edgar Wright faz um filme que é essencialmente dele. Eu não acho que é um filme super revolucionário, super subversivo, que mudou completamente as lógicas do diálogo, do terror. Não é nada disso. Ele é bem feijão com arroz, mas eu meio que não pedi nada além disso. E pra mim, todo esse debate sobre ele ser um filme X porque ele não tem reviravoltas muito grotescas, ou porque ele não faz nada além do básico, é meio irrelevante porque não é como se o filme tivesse prometido que iria fazer o oposto. Eu tô de boa com o que veio e eu até entendo as críticas sobre ele ser um filme um pouco inchado, um pouco repetitivo, sobre ele ter uma grande barriga no meio. Eu meio que concordo com isso. Não foram coisas que particularmente me incomodaram. Mas assim, eu realmente não vou entender as críticas de
nossa, mas esse filme é um super mais do mesmo, porque não é como se ele estivesse prometendo algo diferente. Literalmente, a única coisa que eu esperava desse filme era a Anya Taylor-Joy me segurando de coleirinha, tal qual a cadela que eu sou, e isso meio que aconteceu, então sem reclamações da minha parte. Everyone's waiting for you. E eu também acho um filme bem assustador. Eu amo que nesse debate entre o pós-terror, todo intelectual e sisudo, e diga-se de passagem, eu detesto o termo pós-terror, e esse terror mais popular, que é cheio de jumpscare e de surto, eu amo o fato de que Noite Passada em Sorro não tem medo de abraçar um pouco dos dois lados. Então ele tem toda essa crítica à nostalgia, tem uns momentos mais cabeça ali, mas eu também gosto de que ele tem muito jumpscare a cada segundo. Normalmente, isso me incomodaria, mas eu gostei muito de ser surpreendido. Teve uma cena em que eu quase dei um grito fudido por causa de uma certa aparição que surge do nada. E beleza, eu realmente acho que ele acaba se repetindo um pouco nesses sustos, ele não é tão inventivo, mas existe algo a mais ali. Então é o tipo de filme que te faz pular de susto, mas você também cai numa pose bem reflexiva para pensar sobre o que está acontecendo. E eu também gostei muito das escolhas da trilha sonora, principalmente porque são músicas que eu nem sequer sabia que existiam, porque eu acho que seria muito fácil cair em Beatles, cair em algumas outras músicas muito populares naquela época, especialmente levando em conta o contexto histórico e geográfico. Mas aqui não, na verdade ele realmente vai para um lado completamente oposto e tem umas decisões de trilha sonora que são muito ecléticas. Eu também gosto muito das cenas onde essa música dos anos 60, que é cantada, acaba se interligando um pouco com a trilha sonora que foi composta especialmente para o filme. Isso gera alguns momentos muito bons. Da metade do filme em diante, você quase não tem nenhum momento de silêncio, e ele também tá muito frenético na ação, ao mesmo tempo em que a música tá sempre estourando. Então eu tava sentindo como se eu estivesse vendo Lemonade mesmo. Parecia um grande álbum conceitual, visual, com todas as músicas passando e aqueles clipes na tela. Lá pelo fim, no terceiro ato mesmo, eu tava muito imerso na história, porque eu tava completamente deslumbrado com as luzes, com as cores, com a música. Enfim, foi uma experiência realmente muito boa. E eu acho até que é o tipo de filme que realmente vale a pena você ver no cinema, justamente para criar esse senso de atmosfera. Eu quero assistir ele de novo em casa, mas eu realmente acho que não vai ser a mesma coisa. Enfim, considerações finais super rápidas sobre o filme. Eu tenho muito medo do Matt Smith, nesse filme ele estava me deixando completamente apavorado. A Thomasin McKenzie é linda e muito promissora, eu quero ver outros filmes dessa garota. A Anya Taylor-Joy é uma rainha, ela pode fazer o que ela quiser comigo, que eu não vou reclamar. E a minha personagem favorita desse filme foi vivida pela Diana Rigg. E infelizmente esse foi o último projeto dela, mas vocês devem lembrar dela como a Olenna de Game of Thrones. Bem, se vocês ainda não assistiram Noite Passada em Sorro, eu recomendo bastante. Ele já está em cartaz nos cinemas, mas você também encontra ele em umas certas locadoras na internet. Eu acho que é um filme que se comunica muito comigo por diversos aspectos, seja pelas reviravoltas mais ousadas da história, pela estética que mistura luzes e cores e traz esse ar mais contemporâneo para o visual dos anos 60, ou às vezes eu sou só putinha da Anya Taylor-Joy mesmo. Enfim, o que vocês acharam do filme? Vocês amaram? Vocês odiaram? Ou vocês são pessoas com bom senso que sabem que existe muito mais do que o melhor filme do mundo e o pior filme do mundo? Digam aí nos comentários, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, todas elas estão linkadas aqui na descrição. Compartilhem o vídeo para chegar em mais gente e se lembrem também, eu vejo vocês muito em breve. Por incrível que pareça, esse filme consegue ser um pouco moralista também, e até bem heteronormativo, mas tudo vai por água abaixo no momento em que umas personagens avulsas aparecem fantasiadas das protagonistas de Jovens Bruxas em uma festa de Halloween. Ali o Edgar Wright gritou gay rights fortíssimo.